Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica, da Maternize Modo Gestante e Lactante. Esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, de informações e de vivências maternas. E hoje eu tô aqui com a Thalita e com a Lid. Vou contar um pouquinho da história da maternidade delas e eu espero que vocês se sintam acolhidos pela maternidade e a vivência que elas têm. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Lidiane, comadre da Thalita, 2 vezes. É verdade. Sou madrinha do filho dela e ela é madrinha do meu. Aí é uma troca. É uma troca. Tenho 39 anos, sou professora, mãe do João, de 6 anos. E com uma historinha sobre a maternidade, assim, meio complicadinha, até a concepção. Mas depois da gravidez, tudo tranquilo. Mas depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, meu nome é Thalita, como a Liz já falou, a gente é comadre, né? Sou mãe do Valentim há pouco tempo, meu filho tem só 4 meses, então tô começando no mundo da maternidade, vocês com certeza têm muito mais vivências do que eu, mas a minha história passa por um período também de tentativas aí, enfim, de gestar, né? E até que culminou na gravidez e desenrolou aí com um parto, digamos assim, um pouco inesperado. Depois eu conto pra Gente, vocês. essa história, quando a gente se conheceu num evento aqui na nossa cidade, um evento de vinhos, daí quando ela falou assim, sou mãe de um bebê de 3 meses, né? Tinha 3 meses na época, eu assim, e tu tá aqui? Prematuro. Como assim? Daí a gente... Prematuro, 3 vezes. Bem, eu fiquei assim, não, agora eu quero saber, me conta. E tanto é que nós estamos aqui, eu já falei com a Ana assim, Ana, ó, vou lá colher um fruto do evento, porque, meu Deus do céu, é uma história muito legal. A história de vocês duas casam demais, né? Uma existe por causa da outra, Exatamente. eu acredito, né? Então... E são vivências totalmente diferentes do pós-parto também, que vocês também vão entender. Gente, achei um absurdo, assim, positivo, né? Não é um lado negativo, assim, meu Deus, a gente precisa mostrar todas as formas de viver a maternidade. E se existem jeitos mais leves, então vamos propagar isso, né? Cada um pega pra si o que serve na sua vida. Mas eu achei fantástico trazer a história de vocês duas juntas, justamente como eu escutei, porque eu fiquei apaixonada e eu acho que as pessoas vão se apaixonar também pelo esse jeito maternar. Que também servem de motivação para as mães aí, para as mulheres que são tentantes, né? Sim. E às vezes estão lá já sem esperança, né? Porque o meu caso, eu comecei a tentar, né, engravidar em 2013. Eu casei em 2012 e em 2013, assim, vou tentar engravidar. E a gente acha que no início é assim, vou tentar engravidar, mês que vem estarei grávida. Tenho barriga. Estou grávida. E não foi bem assim, né? Passou 1, passou 2, passou 6, 1 ano e nada de eu engravidar. Aí, então, vamos ver, né, se tem alguma coisa impedindo essa gravidez. E aí,
realmente até hoje Não tinha. Não tinha. não sabemos o que dificultou tanto tempo, né, a minha gestação, porque na verdade foram 3 anos tentando engravidar. E depois de 1 ano tentando engravidar, caso tu faça todos os exames, né, e não se tenha um diagnóstico que acabe definindo, né, ali o teu problema para não conseguir, né, engravidar, tu tem um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, que tem uma sigla que é ISCA, né? Então, infertilidade sem causa aparente é quando tu realmente não apresenta nenhum diagnóstico, né, que demonstra ali o impedimento da tua gravidez. E é durante já é diagnosticado com isso depois de 1 ano de tentativa. Com 1 ano, daí a gente começa a se aprofundar nos exames, tanto o homem quanto a mulher. A gente faz vários tipos de exame, né? Eu fui numa clínica de reprodução em Criciúma, fiz todos os exames, meu marido também. E depois que a gente procura a clínica de reprodução, a gente segue todo um protocolo para tentar engravidar. Bem complicadinho. Nossa Senhora. Que torna uma função, né? Que torna um processo que é natural, totalmente mecânico, né? Que é medir a temperatura basal do corpo todos os dias com um termômetro, né? Temperatura vaginal, no caso, né? Tu tem que medir todos os dias. Lá na boteca. Lá mesmo. Eu não passei por isso, mas a Liz consegue explicar melhor. A gente acorda, não pode se mexer, aí o termômetro tem que estar no criado mudo. Tu pega o termômetro, mede a temperatura vaginal e ali tu vai saber se estás ovulando ou não. Se a temperatura estiver ali, que eu não me lembro mais qual era a temperatura, né? Que a mente apaga, né? Mas se a temperatura estiver ok, aí tu fala pro teu marido, hoje. Querida, acorda. Aí, oi, amor. Acorda Estamos pra aí. vida. Aí imagina, né? Se tu brigou na noite anterior. Aí tu acorda Meu Deus. e diz assim, ó, oi amor, desculpa, vamos lá. Vamos trabalhar. É mais ou menos isso. Bem Meu complicado. Deus. E quanto tempo, mais ou menos, nessa função, né? Não sei se eu posso chamar de função, mas quanto tempo nesse período de tentar Eu ali? comecei em 2013 e eu engravidei em agosto de 2016. E o que foi assim, A a virada de chave? A virada de chave foi assim, nessa clínica de reprodução. Então, a gente fez todos os exames. Depois que a gente fez os exames que não tinham nenhum diagnóstico, né? A gente entrou com um protocolo, né? Para saber ali a data da ovulação, tudo certinho. E mesmo assim, não tendo aí o positivo, aí tu vai poder seguir 2 caminhos, né? Ou esperar mais um pouco, ou entrar para o processo de inseminação, de fertilização, né? E como naquele momento eu queria esperar mais um pouco, aí o meu médico falou assim, bom, tu é jovem ainda, eu tinha 32 anos, 31 anos na época. Tu é jovem ainda, vai numa nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, né? Porque hoje a gente consome tantos produtos, né, que são geneticamente modificados, embalagens, enfim, né? Que causa alterações no nosso corpo. Vai fazer uma atividade física. Eu falei, ai, meu Deus, doutor, não quero emagrecer, quero engravidar. Hoje eu falo rindo, mas nesse dia eu saí chorando, porque certeza. A gente quer uma solução, né? Então, vai fazer uma dieta. Mas não, eu não quero fazer dieta, eu quero fazer filho. O problema desse tipo de procedimento é que não te dá uma data exata. Não? É tipo assim, ó, vai e tenta. Então, tu vai viver que uma hora vai ficar. Uma hora vai dar certo, mas e quanto tempo? Né? E quanto tempo, né? E aí eu fui fazer a dieta, fui fazer atividade física. Ela fez, gente. Ela mesmo fez. Não querendo, ela se dedicou fez. muito na dieta e na atividade física, tá? Porque ela treinava de segunda a domingo, segunda a segunda. A Thalita já era casada? Não, amiga, não Já, lembro. já. 2012 já era casada? Já. A vontade de engravidar florou em mim primeiro do que nela, né? Então ela me acompanhou na atividade física. Ela fez todos os processos junto. Não, não era casada, eu tô aqui pensando, não era não. Não, eu ia casar, mas ela verdade. Então, eu comecei a fazer atividade física, fiz a dieta, emagreci 10 quilos, e aí, como a Thalita falou, fiquei hiper focada na atividade física, na alimentação, sequei. Só que daí eu fui ao extremo, né? Tu fica muito focada naquilo. Então, eu só pensava realmente assim, estar magra, e na atividade física, tu fica viciado mesmo. Eu ia treinar de manhã, fazer crossfit de manhã, à noite ia correr, uma loucura. Meu Deus. E aí eu esqueci de tentar engravidar. E daí tu engravidou. E aí eu engravidei.
Já não é o primeiro caso historiado aqui no Maternizes. Exatamente. Engravidei também por um detalhe, porque o que acontece? Como eu emagreci muito, o meu percentual de gordura foi para 12%, que também acaba prejudicando. Meu Deus do céu. Acaba prejudicando a gravidez. Aí, um belo dia, estava lá treinando, subindo numa corda dessas aí que tem nos boxes de crossfit. Na hora que eu fui descer, eu virei o pé. Machuquei ali o tornozelo, tive que ficar 1 mês sem treinar. E foi nesse mês. Que tu engravidou. Mas Deus falou, é agora. Tá agora. preparada. Não precisava tanto, minha filha. Ela seguiu a dica do médico. Ela tá merecedora. Tá precisando, é isso mesmo. E quando ela falou que tava grávida, eu falei, meu Deus, Deus é bom, né? Porque foi exatamente quando tu virou o pé que tu... Na verdade, esqueceu tanto da gravidez quanto do esporte um pouco. Porque tava, como ela falou, tava tão focada no esporte. E foi aí que nasceu o meu A gente vai canalizando a nossa energia, né? É engraçado. Eu acho isso engraçado, porque a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente quer alguma coisa, geralmente a gente coloca assim aquele negócio do cavalo e fica ali naquela coisa e não tem 8 ou 80, não tem assim, vou tentar outra coisa no meio tempo de tudo isso. Quando tu quer, eu pelo menos era assim, quando eu queria engravidar, eu... E olha, foi um trabalho, assim. E quando a gente escutava, vai fazer outra coisa, era tipo assim, vai fazer outra coisa, o quê? Se eu quero é engravidar, que raio. Mas é exatamente isso. E daí, como é que foi a gestação? A gestação foi maravilhosa, muito tranquila. Assim, me senti... Praticou exercício? Continuei praticando atividade física, me senti a mulher mais empoderada do mundo. Foi muito bom, assim, não teve nenhuma intercorrência. A única coisa é que, depois que a Thalita contar a historinha dela, né, que eu sou cabeça nas nuvens e ela é bem pé no chão, né? Não, mas a gente pode contar já na ordem cronológica do negócio. A gente é bem diferente, né? Sim. E eu idealizei, né, toda uma história de parto normal, né? Eu também fiz isso. Não aconteceu nada disso, né? Não, também não aconteceu. Nem comigo, gente. A gente tem uma coisa em comum nessa mesa. Nenhum dos nossos ideais aconteceu. Foi. Na verdade é que assim, como vocês puderam observar aqui no início da história, a Lídia é assim, quando ela foca, ela foca. Sim. Então quando ela engravidou, ela focou em ser a melhor mãe do mundo. Eu vou ser a melhor mãe, eu vou fazer tudo do melhor jeito. Se me disserem que... Historicamente, cientificamente, esse método aqui, eu vou ser isso aqui. O leite materno exclusivamente vai mamar no peito até, sei lá... 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. É 2 anos. E até pelo medo, né? Inclusive até os 6, né? Depois então, recomendação até os 2. Como eu levei muito tempo para engravidar, eu falei, essa gravidez tem que ser perfeita, tem que acontecer tudo bem, enfim. E aí eu tinha pensado num parto normal, né? Apesar de já ter procurado um médico, né? Que ele não faça parto normal, nem sei se ele faz, mas ele é... Ele é mais voltado para cesárea. Para cesárea. Eu já procurei ele, assim, pelas recomendações, por ser especialista em feto, enfim. E aí foi tudo maravilhoso na gestação, assim, não teve nada que tirasse a minha paz. Só que chegou ali pertinho das 40 semanas e nada do João dar nenhum sinal, nada. Né? Então, aí sim, não dava para esperar mais. Aí eu poderia ter induzido o parto, né? Induzi o parto, senti a dor, que não é uma dor natural, que tu vai ter que induzir algo, aí eu não quis. Então, já que eu havia chego ali e o João não tinha dado nenhum sinal, parti para cesárea, que também foi maravilhosa, minha recuperação foi perfeita, não me arrependo em nada. E é isso, E é isso. Não, mas calma, tudo isso foi maravilhoso, tudo isso foi maravilhoso. Agora é o puerpério. Agora fala da fase não. Então faz assim, deixa a Thalita contar a história dela, e depois no puerpério a gente vai aí trocando. Meu Deus do céu. Porque eu deveria ter esperado a Thalita ter um filho. Depois. Mas ela só é assim hoje porque ela viu o que tu passou. Teve essa influência também. Teve uma influência, né? Também. E Thalita, então conta pra gente a tua inusitada história. Então, a minha história passou um pouco perto da Lid nessa questão da tentativa também, porque eu casei faz 9 anos que eu sou casada. Desde que eu casei, eu parei de tomar anticoncepcional, esperando que a natureza desse sinal aí, agisse, né? E o meu marido sempre manifestou muita vontade de ser pai. Então, quem conhece ele sabe que ele se dá muito bem com criança, ele adora criança, ele sempre manifestou que queria ser pai. Então, eu falei, já tô casada, já tá tudo certo, seja o que Deus quiser, vou parar de tomar. E é como a Lid falou, vai passando 1, vai passando 2, 3. No meu caso, foram passando muitos anos, né? Quando eu tava com uns
6 anos uns 5 anos de casado. O médico, que é o meu ginecologista, falou, olha, tá estranho, tanto tempo sem tomar anticoncepcional, tu ainda não engravidou, vamos começar a fazer alguns exames. Tive um pré-diagnóstico de endometriose, e aí começou os exames para verificar se realmente era endometriose. Então, fiz algumas ressonâncias, exames. Aí a vida começa a ser só exame, né? É um exame de cá, um exame de lá, cada humilhação. Uns exames assim que tu, meu Deus, como é que inventaram Exatamente. esse exame? Quem foi a criatura? Em qual momento da vida ele inventou isso? Mas, enfim, passou, né? Até que chegou um certo momento que eu já estava com 38 anos. 38, né? Que eu comecei... 38 eu tive o Valentim. Então, foi antes da pandemia, eu estava com 35. Eu falei, não, agora eu tenho que procurar alguém especialista em reprodução, porque eu tô vendo que tem alguma coisa errada, não é possível. E aí, fui nessa mesma clínica que a Lid falou, a gente também foi lá. E o médico também fez todos os exames, nenhuma causa aparente também. Tudo que a gente acha que é pouco, mas muitas mulheres têm diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. E ele, no meu caso, ele falou assim, olha, poderia te sugerir, como foi o caso sugerido pela Lid, continua tentando aí de forma natural, só que tu tens um fator diferente, a tua idade, tu já estás indo para 36 anos. Então, e pelo meu exame antimileriano, que é o exame que mede ali a quantidade de óvulos disponíveis ainda, né, eu já estava numa queda. Então ele falou, a gente pode continuar tentando de forma natural, porém, tu pode chegar no ano que vem aqui, desejando fazer uma fertilização e tu não ter mais óvulos disponíveis, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar aí essa quantidade de óvulos que tu ainda tem. E aí é aquela coisa. Até então, eu sempre dizia pra todo mundo e afirmo que eu era muito tranquila. Não, a hora que Deus quiser vai ser. Eu sou muito tranquila. A hora que tiver que ser, vai ser. Só que na hora que tu escuta aquele diagnóstico de, olha, ano que vem pode ser que não dê mais. Um especialista te falando, sabe? Aquilo ali é um choque, então, né? Aquilo bateu no meu coração. Eu falei, meu Deus... Uma coisa é tu dizer, não, eu tenho ainda a possibilidade durante muito tempo. Outra coisa é dizer, olha, tu tens um tempo limitado e pode ser que ano que vem não dê mais certo. Aí aquilo foi o start pra mim de, não, então a gente conversou, vamos pro processo de fertilização. E assim a gente começou a luta da fertilização. Que no momento eu não contei pra ninguém, deixei bem em off, assim, só quem sabia éramos eu, meu marido, e a minha irmã, nem a Lid estava sabendo no início, né? Porque eu sabia que era um processo bem longo ali, muito hormônio, muita injeção de... Nossa, eu tava relembrando hoje a quantidade de injeções de hormônio e de medicação que eu tomei, e é uma bomba. É injeção na perna, é injeção na barriga, é hormônio via oral, hormônio via vaginal, é hormônio passado em gel, ao todo, eu tava lembrando, foram mais de 6 tipos de hormônio que eu tomei, mais outros tipos de medicamento, que daí tem corticoide, enfim. É realmente um parentezinho, eu não sabia, mas eu sentia. Porque quando a gente é tentante, a gente lida também com a questão dos outros cobrarem muito da gente. E aí, quando vai engravidar? E aí, quando vai engravidar? E a gente tem que ficar dando explicações. Então, né, eu convivo com ela, eu sei que, como ela falou... O meu compadre queria muito ter um filho, então, com certeza, eu imaginei que ou eles estariam nesse processo de tentativa ou buscando recursos. Então, eu penso que se a pessoa não fala, né, é porque a gente tem que respeitar esse momento. Então, fica a dica, inclusive, né, para as pessoas daqui terem um pouquinho de bom senso, né, e respeitarem, porque é muito difícil. Tu tem que ficar dando muitas respostas, né? Não, tudo, né? A cobrança, principalmente quando tu tá tentando ter um filho, essa cobrança, ela é cruel. Mas, né, se a gente tá falando de cobrança, já vamos englobar, né? Casar, se formar, né? Eu Qualquer acho que tipo isso, de cobrança, hoje, a gente tá num mundo tão evoluído, né? Que tem tantas coisas que a gente tem tantas etapas caminhos que a gente não quer passar, que eu acho que tem que sentir, né? E conhecer. Conhecer a pessoa ao ponto de perguntar isso, ok, não conheço, não quero, não precisa ser invasivo, né? O negócio é muito cruel, né? Difícil, assim, né? Mas eu lidava de uma forma melhor, assim, eu notava que o Jader lidava, meu marido lidava de uma forma um pouco... diferente, assim. Mais dolorida? Ele ficava um pouco, assim, chateado, apesar de ele nunca manifestar, nunca falar, mas ele ficava um pouco chateado, assim, pela vontade que ele tinha. E eu já levava na descontração. Não, mas a gente tá tentando. E a melhor parte é tentar. E esse tipo de... Essas saídas que a gente... Esse tipo de coisa esse tipo de tiradinha que a gente faz, né? Enfim,
Depois de todas essa primeira etapa, que é a primeira etapa do tratamento de fertilização, para quem não conhece ou tem vontade de conhecer, porque depois que algumas pessoas souberam que eu fiz a fertilização, eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres que têm vontade de fazer, gostariam de saber como que é o processo. Então, para quem nunca passou pelo processo, tem 2 etapas esse processo. A primeira etapa é preparar o corpo da mulher para liberar a maior quantidade de óvulos possíveis para serem coletados ali, para serem fecundados depois com o espermatozoide do homem. E a segunda etapa é preparar o corpo da mulher para receber aquele embrião que foi fecundado. Então, são 2 etapas com medicamentos diferentes, preparos diferentes e tal. Então, nessa primeira etapa, a gente seguiu aí a etapa até a coleta desses óvulos. A gente teve 6 óvulos com disponibilidade boa, 6 embriões, né, que viraram embriões depois. E a gente guardou e a nossa ideia era fazer a inseminação, no caso, fazer a colocação ali, enfim, no início do ano. Só que quando chegou o início do ano, ali para fevereiro, disparou a pandemia. Então, a gente estava nesse processo um pouquinho antes da pandemia, começou aquela pandemia e no início, não sei se vocês lembram, mas era um pavor geral. Terrível. Eu tava grávida. E exatamente. Nada, era um apavoramento, desespero. porque ninguém sabia se... Eu cheguei no trabalho, meu chefe falou, vai embora. Vai embora. E eu falei, tá bom. Então, era aquela coisa, a gente não sabia se as coisas iam poder ficar abertas, iam poder ficar fechadas, se tu ia sair na rua e qualquer ar que tu ia respirar, tu já ia... E imagina entrar num ambiente hospitalar, Exatamente. entrar numa rotina obstétrica que tem. Então, o meu marido falou, não, pode parar, porque é um risco muito grande agora, se a gente tem como manter guardado esses embriões e fazer essa fertilização mais pra frente, a gente vai fazer. A gente conversou com o médico, ele falou que não tinha problema. E a gente passou todo o período ali, 2 anos da pandemia com um embrião lá, os embriões, né? O Valentim já tava lá. Já tava lá, já chamei ele de Jon Snow, porque ele ficou congelado por 2 anos. Então, Por isso que ele quis vir antes. Exatamente, ele já tava há tanto tempo esperando, Por isso né? que ele é encalorado, porque dias frios, o Valentim não quer usar meia, Nada. não quer usar calça. Não quer nada. Ele já tá com esse corpo no corpo dele. Então, frio ele entende. eles ficaram lá, todos os embriões, por 2 anos. Aí eu comecei o processo de implantação desses embriões, que no caso foi no ano retrasado, né? Eu fiz a primeira implantação. E quando eles são congelados, o doutor lá congela em duplas. Então, eram 2 embriões, 2, e a gente tem a possibilidade de escolher se tu vai querer colocar os 2 ou descartar um, no caso, né? E eu sempre falei, não, coloca os 2, né? Se vier gêmeos, ok. Se não vier, na minha família, inclusive, tem muitos casos de gêmeos, o medo era grande. Tem casos de gêmeos, tem 16 casos de gêmeos e um caso de trigêmeos. Meu Deus. O medo era grande, mas Deus é mais, né? Então, Ele sabe o que faz. ele sabe, a gente foi assim, eu falei, não, coloca... E eu sempre fui sozinha. Pelo fato de a gente trabalhar aqui com agenda sempre assim, no limite, não tinha como o Jader ficar saindo, porque são muitos processos. Tem o processo de fazer ultrassom para saber se o endométrio tá na espessura correta, então tinha vezes que eu tinha que ir a Criciúma 3, 4, 5 vezes, às vezes, para fazer esse processo todo. Meu Deus. Então, muitas vezes eu fui sozinha, assim, bem independente. E aí, as 2 primeiras implantações que eu fui sozinha também, fiz a implantação, voltei embora, esperei ali, fiquei de repouso e voltei a trabalhar no dia seguinte, tudo normal. Na primeira implantação, eu vim embora achando, como a gente falou, né? Estou grávida, tudo bem, está tudo certo. Só que não. Então, 12 dias depois, a gente faz ali o exame e nada. Meu hormônio nem sequer teve nada, nem uma alteração. Daí, ok, vamos para a segunda. Só que daí eu já fiquei meio assim. Falei, opa, estranho. Porque na minha cabeça era uma coisa certa, era certeiro aquilo. Então, 2 já tinham ido... 2 já tinham anulado, já tinham ido embora, né? Aí eu falei, não, então eu vou esperar um pouquinho. Quem sabe não é o ano, né? Daí aguardei um pouquinho até o ano, no caso o outro ano, que foi no ano passado. E em julho do ano passado, falei, não, vou implantar novamente. Fiz mais uma implantação, 0, nada. Nem sinal de hormônio subir. Daí o negócio começou a ficar feio, porque eu falei, meu Deus, acho que Deus está me mandando uma mensagem, não é para eu ser mãe. não é para ser. Mas tudo bem, tentando levar de uma forma tranquila.
Aí eu falei, ó, agora eu vou fazer em seguida. Fiz em julho, não deu certo, já vou fazer em agosto. Porque se tem que ser, vai ter que ser. Não tem que ser, já vou tirar isso da minha cabeça. E quem sabe... Porque é uma tortura, É uma né? tortura. Todo esse processo de expectativa e de espera é uma tortura. Eu digo, inclusive, para todas as meninas que me procuram para perguntar sobre esse processo da fertilização, que além do preparo que tu tem que ter, esperando do teu físico, que vai responder a muito hormônio, a muita coisa, o preparo mental, psicológico aí tem que ser o principal. Porque essa expectativa... eu costumo dizer que o processo de fertilização não é uma garantia. Não é garantido que tu vai lá, vai pagar a fertilização e tu vai sair grávida de lá. Tu pode fazer todo o processo, fazer as implantações e mesmo assim não ter gestação no final. Então tu tem que entrar muito ciente desse processo, que é uma tortura. Lidar com as tuas emoções e com a expectativa do outro, né? Exatamente por porque é um esse, casal, né? por esse motivo que eu não tinha comentado nem com a minha família, nem com ninguém, porque eu também não queria essa pressão, essa expectativa deles, né? Ai, agora vai ser, não vai ser. Então, E aí, como é que foi? Já fez o deu teste? certo, ai, pá, né? Não se mexe, fica quieto, não sei o quê. Toda essa Apesar que Nossa nesse meio Senhora. tempo, né? Apesar deles não falarem, daí às vezes eu ligava lá no consultório, eu mandava uma mensagem, a Thalita hoje não veio trabalhar, ela foi no médico. A Thalita vai no médico. Porque ela eu nunca vou no médico. morrendo no consultório de dor e não Nunca vou no falta. médico. Eu falei, tem coisa aí. Enfim, né? Depois dessa segunda tentativa, já em seguida fiz a outra tentativa. E o médico já tinha falado, ó, se não der certo na terceira vez, nós vamos fazer uma biópsia do teu útero para ver alguma coisa mais intensa, interna, assim, pra gente ver se tem algo de mais errado que a gente não observou. E na terceira tentativa, fiz a implantação. E tava lá aguardando pacientemente os 12 dias para fazer o exame, mas meu marido ansioso não quis esperar. Com umas 2 semanas, uma semaninha e pouco ali, ele pediu para mim fazer o teste, eu fiz. E aí foi o dia que eu desabei de chorar, porque eu falei, meu Deus, não acredito, legal. deu certo, amém. É um misto de realização com alívio, com tudo que... tudo, né? Era a com última tudo. expectativa. Era a última expectativa dos 6 embriões. Era a última esperança. Daí, quando eu fui ao médico para fazer o exame... Ele falou, ó, pela tua quantidade de hormônio, parece que só um deu certo. Então, de todos os 6, apenas um, que foi o Valentim. Ai, que legal. que Lindo. ficou no... Eu digo que foi a minha assim, meu amorzinho, porque ele realmente foi aquele que resistiu 2 anos congelado. E de todos foi Por o isso único que ele veio mandando em ti. E aí foi... Pecado, né? Não sei nem se pode dizer assim, mas ele já veio dizendo que Exatamente, pra que quem veio, que né? manda, né? E aí foi, essa parte da minha gravidez também foi ótima, apesar de que hoje eu fui voltar lá no WhatsApp da clínica, porque eu queria ver os medicamentos, que eu falei pra vocês que eu fui relembrar alguns medicamentos que eu tomei. E eu lembro do dia que faziam 8 semanas que eu tava grávida, e eu enviei uma mensagem, tá aqui a mensagem depois, e hoje quase que eu chorei com essa mensagem, porque foi o meu dia de desespero, que com 8 semanas eu tive um sangramento, a gente apaga isso da cabeça, né, mas eu tive um sangramento bem, bem intenso, e eu mandei uma mensagem pra clínica dizendo assim, olha, eu tive um sangramento ontem à noite, depois que eu cheguei do consultório, né, e assim, não parece um sangramento menstrual, parece um sangramento de perda, eu falei pra ela. Provavelmente a gente perdeu. Eu ainda falei isso, falei, o doutor não pode me atender pra ver se realmente aconteceu alguma coisa. E eu peguei, ela falou, não, vem. Eu peguei o carro, fui sozinha pra lá, cheguei lá e ele assim, o que tu tá fazendo aqui sozinha? Tu acha que tu perdeu um bebê e tu veio sozinha de carro pra cá? Eu falei, doutor, seja o que Deus quiser, né? Eu vim ver. E aí a hora que ele colocou, foi a primeira vez que eu ia fazer ultrassom depois do bebê ali. E a hora que ele colocou o ultrassom, que a gente escuta o coraçãozinho do bebê, é o maior alívio, assim, da face da terra, é o maior... Nossa Senhora, eu acho que é o momento que toda mãe espera quando vai no médico, é escutar o coração do bebê, né? Então, foi o meu alívio, e dali pra frente foi só felicidade. Daí vem a parte do parto, né? Ai, agora vem a parte engraçada. Que é a parte, até agora foi uma história, assim, meio de luta, agora é Agora a parte luta que a gente chora, né? uma história meio assim, mais emotiva. Agora vem a parte mais engraçada da minha história. É engraçado porque, para as pessoas saberem, né, que a Thalita é uma pessoa muito organizada. Com ela é assim, tem que ser tudo... Ela calcula uma rota. E se essa rota não der certo, ela já tem várias rotas ali preparadas. B, C, D e E, né? E essa rota aí não foi muito como ela havia calculado. Não foi nem a B, nem a C, nem a D. Nenhuma. Foi tipo assim, o Z lá do alfabeto. O que acontece? Na verdade, como eu sou autônoma, sou dentista, né? Eu trabalho no meu próprio consultório. Eu não tenho licença, não tenho ninguém que, né? Não tenho esse poder
de ficar em casa por tanto tempo, porque a gente tem os nossos pacientes, enfim. E eu calculei exatamente isso que a Lidy falou. Eu calculei ali na minha gestação prazo exato, o médico me deu um prazo, ele falou, ó, a gente vai fazer... Eu desde o início decidi fazer cesariana exatamente por esse motivo, porque eu queria saber exatamente o dia que eu ia ganhar meu filho, eu não queria surpresa. Não quero que ele venha nem antes, nem depois, eu quero que ele venha nesse dia. Eu quero, sabe aquela coisa? Contratei fotógrafo, gente. Né? Contratei o taping, contratei... Eu contratei tudo que podia, né? Eu comprei os negocinhos do quarto que ia chegar na data, o nomezinho da porta, tudo isso. Então, fiz todo um planejamento. Conversei com 2 colegas que me substituíram que iriam me substituir nesses 2 meses que eu ia dar pra mim de presente, 2 meses, pra ficar em casa, passar a quarentena mais um pouquinho, como eu sabia que ia ser uma cesárea, obviamente. Eu pensei, não, agora eu vou ficar em casa 2 meses, porque eu sei que é o tempo que a gente vai se recuperar da cirurgia e tal. Então tava tudo calculado, as pessoas estavam informadas da data, eu iria ganhar, teoricamente, no dia 4 de maio. Tinha quase aqueles quadros de tarefa, né? Praticamente X em tudo. Chegada do Valentim. Tudo, né? exatamente isso. Tava escrito na agenda do consultório, Valentim nasce hoje, que era no dia 4 de maio. Meu Deus. Era pra ser no dia 4 de maio, que é o dia do aniversário do meu pai. Então, minha agenda estava fechada até dia 2 de maio, porque, teoricamente, na minha cabeça, eu ia atender até o dia 2 de maio. Iludida. Não tinha... A melhor história que eu já escutei. Iludida, sem bolsa de maternidade, porque pra que fazer bolsa antes? Se eu vou ganhar só no dia 4 de maio, pra que com 7 meses eu vou estar fazendo bolsa, né? Não tem necessidade de perder tempo fazendo bolsa agora. Vou fazer uma semana antes, só que é suficiente. E a Thalita, ela tem o Instagram lá do consultório. Eu tô sem Instagram no momento, mas eu adorava ver o Instagram dela e vários pacientes também, seguidores dela, e ela abria as caixinhas lá. E aí teve um dia que um paciente perguntou qual era o tipo de parto. Qual seria o tipo de parto dela, né? Então ela explicou lá que ia ser a cesárea. E no dia ainda que eu vi o stories, eu falei, ai, Dinho, pronto. Vai polemizar. Vai ficar polêmica ali. Vai polemizar, porque... Ela vai arrumar confusão por causa desse tipo de parto. Mas como eu falei pra vocês, na verdade, eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria cesárea. Primeiro motivo pelo planejamento que eu poderia fazer, que eu ia poder me planejar do dia, né, enfim. Segundo motivo, porque eu entendia que... na verdade, é um caso meio familiar, assim, a minha mãe teve uma perda de bebê por enrolamento no cordão umbilical ali na hora do nascimento, então aquilo ficou um pouco na minha cabeça também, e eu achava que se tivesse sido uma cesariana... poderia, talvez, né? Não sei, a gente não imagina, claro que foi há muito tempo atrás, etc. Mas a gente sempre fica com aquilo na cabeça. Será que se tivesse uma oportunidade de ser uma cesárea, não teria salvado o bebê e tal? Então, isso tudo fica na cabeça da gente. Sim. E a gente vai criando aí uma história que a gente quer contar depois. E na minha história era cesariana e estava certo, tudo ok. Então, quando me perguntaram lá no Instagram qual seria a minha via de parto, eu falei, vai ser cesárea, ponto. Aí as pessoas começaram, né? Mas tu não pensa, por que tu não tenta o parto normal? Porque sempre tem aquela tentativa de indução pro parto normal. Sim. E eu, até de uma forma meio grosseira, assim, meio, né, seca, falei assim, não está aberta essa questão. Eu não estou aberta a opiniões. É cesárea, e pronto, e é isso. E, inclusive, lá, durante as conversas no consultório com os pacientes, a gente ia falando. E várias vezes eu falava pra minha secretária assim, olha, meu parto vai ser cesárea e nada vai tirar da minha cabeça que vai ser cesariana. E só tem um jeito na vida de não ser cesárea. Se eu for daquelas tipo de mulher, assim, que chega... com 10 dedos já de dilatação no hospital, ganhando praticamente o bebê saindo, e que o meu médico não esteja aqui, porque mesmo que o bebê esteja saindo e o meu médico estiver aqui, eu vou querer chamar ele para fazer cesariana, e se ele não estiver aqui, se ele não puder, sei lá, se acontecer alguma coisa, aí sim pode ser que eu tenha parto normal, mas fora isso, vocês nunca vão me ver fazer parto normal. Tipo assim, uma em 1 milhão, Uma né? em 300 milhões, né? E aí, enfim, passou toda a gestação e tal, quando eu estava ali completando 35 semanas, recém-completadas do Valentim, trabalhei normalmente naquele dia e à noite comecei a sentir uma dorzinha na lombar, que na minha doce ilusão era dor nas costas de dentista, porque dentista trabalha envergado o dia todo dia. Então eu pensei, acho que eu trabalhei demais, né, gente? Então deve ter sido isso. Né? A barriguda forçou. Provavelmente foi isso. Vou dar uma descansadinha em casa hoje que tá tudo certo.
Deitei, fui dormir, mas lá pela 1 da manhã, aquela dor foi piorando, e a gente, não era uma dor normal na lombar, porque era uma dor que ia e voltava, então eu falei, isso não tá com cara de dor na lombar. Primeiro pensamento que me veio, meu Deus, por que eu não fiz essa mala de maternidade? O que eu fiz até hoje que eu não fiz essa mala ainda, meu Deus do céu? E aí, sem acordar meu marido, que eu não queria apavorar ele, fui lá no quarto, abri a mala que tava lá, peguei todas as roupas que tava lá do jeito que tava, porque não estavam na mala ainda, né? Tinha algumas que já tinham sido lavadas, outras não. Catei tudo assim com a minha... Desculpa, Lídia. Catei todas assim com a minha mão, tudo que eu podia, joguei dentro da bolsa. Não teve primeira troca, segunda troca. Nossa, né? Tudo uniformizado. Nada disso. Catei tudo, joguei na mala. Aí eu acordei meu marido e falei assim, olha só, acho que a gente tem que ir no hospital, porque alguma coisa de errado está acontecendo, alguma coisa de errado não está certo. Aí fomos até o hospital, enfim. Era de quinta pra sexta? Não, era uma quarta. Quarta. De madrugada, ali pra quinta-feira, né? Fui pro hospital, e tinha uma doutora lá no plantão. E ela me examinou, fez exame de toque e tal. Ela falou, olha... aí a gente faz aquele exame, o... Cardiotoco. Esse exame. Ela falou, tá tendo umas contrações, realmente, mas... Segundo o exame da médica, não tem nenhuma dilatação. Então, vai tomar uma medicação aqui só pra tentar aliviar a dor, que obviamente não alivia, né? Porque não há medicação que alivie essa dor. E vai pra casa, querida, e seja feliz, né? Tua gestação vai continuar até 39 semanas. Eu estava com 35, eu só pensava, meu Deus, como é que eu vou levar até 39 semanas essa dor? com dor, gente? Mas tudo bem. Ok. Fiquei em casa, falei, amanhã vai passar, né? Orando, Era Deus. muito sensível, tá? É isso aí, amanhã vai passar. Quinta-feira passou, desmarquei os pacientes, fiquei em casa repousando, eu já tinha marcado no meu obstetra no dia seguinte, eu já tinha, né? Coincidentemente, o meu obstetra já estava marcado. Eu fui lá no obstetra e expliquei pra ele, olha, eu tive que ir essa madrugada no hospital e tal, e ele falou, eu acho que ele não me levou muito a sério, na verdade, porque uma pessoa que tá em trabalho de parto, as mulheres geralmente... Tô morrendo. E eu cheguei e falei assim, olha, fui pro hospital, tava com dor, assim, né? Tava com contração, mas não tinha dilatação. Daí ele falou, não, pode ir embora, isso vai se manter. Zero chance do teu parto adiantar, porque a tua gestação foi super tranquila, tu não tem dilatação, então zero chance, pode ir embora, que tá tudo certo. Aí eu fui pra casa, fiquei em casa com dor e mentalizando zero chance, Thalita, não vai acontecer antecipação de parto. E fiquei em casa, na madrugada de quinta pra sexta-feira, tampão mucoso, vai embora. Aí perdi o tampão, falei, eu vou voltar ao hospital. Voltei com a malinha pro hospital, né? Aquela mesma mala, ainda daquele jeito que estava. Voltei com a mala lá, outro médico estava lá no hospital, me examinou também. Falou, tem contração, mas não tem dilatação. Volta pra casa. Peguei minha malinha, voltei pra casa com dor ainda e aí falei, agora daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Vou esperar. Por quê? Com certeza eu sou uma grávida de M, né? De nada. Porque todas as grávidas devem sentir isso. Eu devo ser uma chata, uma vile. Com certeza eu devo ser sensível à dor. Não é possível, porque se 3 médicos já me falaram que eu não tô com dilatação e eu tô com essa dor toda, eu devo ser, não sei. Não sei o que essas mulheres passam na hora. Aí mesmo que eu não queria parto normal. Porque eu pensei... Meu Deus, se essa dor já se tá essa dor, eu não tenho dilatação, não é nada, né? O que tudo, será né? o parto, né? Então eu não quero de jeito nenhum parto normal. Continuei com a ideia fixa. Passou o sábado, era sexta-feira, era feriado de Páscoa, ali então passou a sexta, passou o sábado, e a dor aumentando. A gente deu uma passadinha lá na tua casa, tava eu mal. vi que tu tava bem mal. Tava mal. Tá Meu marido olhava pra mim e dizia assim, eu nunca te vi desse jeito, porque pra manifestar dor realmente é difícil, mas foi, sábado passei o dia inteiro assim, com dor, e domingo era Páscoa, fomos almoçar na casa da minha sogra, e a dor piorando, e piorando, e eu falei, mas agora eu não volto mais pro hospital, porque se todo mundo me falou pra vir pra casa, que eu tô bem, tô tranquila, não tem dilatação, vou ficar em casa. E assim, eu fiquei umas 3 horas da tarde, eu acho, a gente foi dar uma volta de carro pra ver se eu dava uma esquecida da dor, que não passou, obviamente, né, porque nada passa. Aí já disse, vou te levar, eu sou muito, muito apegada à Nossa Senhora, então a gente foi até Nossa Senhora Aparecida, que tem ali em 13 de maio, a Santa. Todos os anos a gente faz uma romariazinha até ali. Então eu cheguei lá, né? Não subi, porque obviamente não consegui, estava de barrigão. Mas fiz ali minhas orações e coloquei nas mãos dela, né? Falei, Nossa Senhora, você sabe, você foi mãe, então, por favor, o que tiver que ser, será. E voltei para casa.
E aí, à noite, a dor tava muito insuportável. E fui obrigada pela minha irmã, pelo meu cunhado, a ligar pro médico. E ligando pro médico, o médico falou, não, vai até o hospital, mas eu acho que não vai ser nada. Vai lá só pra tirar a dúvida, né? Fui, dessa vez sem mala, porque eu falei, vou voltar. Porque não quero nem levar mala de maternidade, porque eu sei que não vou ficar. Fui brava. E cheguei no hospital, quando a médica me examinou, ela falou, estás com 8 dedos de dilatação, meu amor. Fez todo o trabalho de parto. Tá, ó, te apresento, Thalita, sala do parto. Sala do parto, Thalita, vamos pra lá. Eu falei, não. A senhora empurra esse bebê de volta. Porque daqui esse bebê não sai. Meu médico falou que tinha que ser com 39, vai ter que ser com 39. E eu tenho uma cesárea marcada, eu tenho fotógrafo. Eu tenho segunda-feira, não Eu falei, posso. como que não dá? Eu não avisei ninguém, não é? Como assim? Meu pai e minha mãe estão viajando, eles nem estão aqui. Não, dá um jeito desse bebê voltar. Ela assim, não, mas não tem como, já tá super encaixado. Parto, de duas uma, tu escolhe fazer a cesárea ou faz o parto normal. Mas alguma coisa tu vai ter que escolher, tá em trabalho de parto. Aí liguei pro médico e falei, oi, querido doutor, o senhor pode, por favor, vir aqui ao hospital fazer meu parto? Porque eu estou com 8 meses de dilatação, eu não quero parto normal. Daí ele falou, poderia, se eu estivesse em Tubarão, eu poderia, mas eu estou em Florianópolis, dando plantão aqui, não, tô em Tubarão. Meu Deus. Ou tu faz com o pessoal que tá no plantão aí a cesárea, ou então tu tenta o parto normal. E foi assim que eu, que nunca quis cesariana, quer dizer, nunca quis parto normal, sempre fui adepta da cesárea, acabei por N motivos aí, seja, se as pessoas acreditam em Deus, pode ser Deus, se acreditam no universo, no acaso, enfim, se acreditam em pagar a língua, eu paguei a minha língua. A maternidade E foi assim que eu já comecei a pagar a língua antes mesmo de ter o bebê. Foi muito engraçado, a gente ri muito disso, porque os dois falavam, né? Ela e o Jader, meu marido. Ele jamais que eu vou ficar numa sala de parto com a Thalita lá fazendo massagem. Mas Deus o livre, ficar ali, a minha mulher ali morrendo de dor, eu ali do lado, vendo ela sangrar, vendo não sei o que. Não, Deus me livre, não quero. Eu falei, não, vai ser cesárea, não te preocupa, não vai ter nada limpo, vai ser assim, vou estar maquiada. Né? Marquei cabelo. Cheio de pose. Maquiagem, vai ser tudo perfeito, fica tranquilo, não vai ser nada desse jeito. E foi tudo assim. A gente foi pra sala de parto, porque a equipe de enfermagem me deu todo o apoio, porque na verdade, como eu não tinha previsto parto normal, então eu não fiz nenhuma assessoria com ninguém, não teve doula, não teve nada, então eu não sabia os momentos do parto, o momento de fazer força, o momento de não fazer força, eu não sabia de nada disso, porque não tive nenhuma assessoria nesse sentido. A minha doula foi o meu marido, lá na hora, né? Então, ele estava comigo na hora. E as enfermeiras do hospital que foram perfeitas ali. Eu sempre digo que, assim, eu tenho muito a agradecer a elas, porque a equipe que eu peguei era uma equipe maravilhosa. Elas me acolheram desde a hora que eu cheguei, me incentivaram a fazer o parto normal, vibraram na hora que eu falei, não, então vai ser parto normal. Parecia que era com elas, assim, dava pra ver que elas ficaram felizes pra caramba. Que legal. E ficaram junto comigo ali o tempo todo, até o nascimento do Valentim. Então, tudo que eu aprendi foi na hora, foi fazendo na hora. Foi de madrugada, né, amiga? Foi de madrugada. Eu cheguei umas 11 horas no hospital e às 3 da manhã, 3h17, eu ganhei. E a gente tem um grupo de amigos, né? E o Jader ficava mandando fotos lá de dentro, né? Da Partolândia, né? Que ele jamais iria entrar. E fazendo massagem na Thalita e molhando as costas. E ele foi essencial, tá? Essencial, gente. Essencial, porque assim, ó, tem momentos que realmente uma simples massagem nas costas parece que é o teu mundo naquele momento, que alivia muito, assim, porque é inexplicável, assim, né? A dor é uma dor... Passa, mas na hora não é nada legal. A gente sabe que quem já passou por parto normal sabe que o momento do parto normal é um momento delicado. A gente se sente ali... A gente não sabe muito bem o que fazer, não tem posição, não tem nada que pare. Então é essencial. Se não for o esposo, mas então, hoje eu entendo a necessidade de algumas mulheres terem aí uma assessoria, uma doula, uma enfermeira obstétrica ou alguém do lado. Sim. Não só pelo sentido de aprender tudo isso que eu não aprendi antes, mas nem todo marido, eu sempre digo isso, nem todo marido tá preparado para estar lá dentro da sala de parto junto com a esposa. Às vezes... E também eles não sabem por onde começar, o que fazer, né? E tem uma pessoa que vai... Isso, e às vezes o marido não quer estar ali em todo momento, porque ele sente a dor da esposa também. Ele é sensível a isso. Mas eu digo mais, talvez se ele tivesse feito todo assim, o acompanhamento para ajudá-la no parto normal, talvez ele nem quisesse, porque muitas vezes tem irmãs que acompanham. É verdade. Porque o marido não quer, ele vê como é que é, e aí ele não é pra mim. Se assusta, exatamente. E como foi um processo muito natural, ele estava ali dentro e ele exerceu porque a função dele, desempenhou. Passar, né? Não tem problema, né? Acontece, passa, mas o teu medo, né, de estar
suscetível àquilo ali, a ver a tua mulher fragilizada daquela forma, né? E levando em consideração que foi um parto prematuro, como eu falei, com 35 semanas, então, além de que eu não tinha mesmo condições, por todo o cenário aí que vocês viram, eu não tinha condições de fazer a cesariana, quer dizer, até teria, se eu tivesse escolhido fazer ali com o pessoal do plantão, mas daí não faria sentido para mim eu ter acompanhado todo né, o pré-natal com um médico e fazer com outro, para mim não faria nenhum sentido. Se eu estava em trabalho de parto, poderia ter. Mas eu acho que o que bateu na hora da escolha, além de que estava meio impossível de fazer o parto normal, o parto cesárea naquele momento, foi o fato de que na hora eu perguntei para as enfermeiras assim, olha, a gente sabe como que é a questão da UTI neonatal nos hospitais, são sempre uma lotação, né? Então, como eu sabia que ele ia ser prematuro, eu falei, a minha preocupação era que ele nascesse e precisasse ir para a UTI neonatal e que não teria vaga. E assim, Deus é muito bom, porque naquele momento a enfermeira veio e me falou, olha, não sei como, não sei da onde, às 3 da madrugada, surgiram 2 vagas na UTI neonatal, agora, acabaram de surgir. E éramos eu e outra menina no quarto do lado, que também estava nascendo um bebê prematuro. Ela falou, os bebês de vocês foram abençoados, porque se precisarem de UTI neonatal, a gente vai ter. E também a questão respiratória do bebê. Eu perguntei para a enfermeira, olha, tu acha que é mais viável fazer o parto normal ou a cesárea? Quer dizer, qual dos 2 partos vai dar mais condições para o bebê aí nascer e não ter necessidade da UTI? Ela falou, com certeza o parto normal, porque ele já vai tendo todo esse processo ali de respiração na hora das contrações, do expulsivo, ele vai tendo. Aí foi a virada ali da chave para a gente poder escolher realmente o parto normal ali no momento. E graças a Deus, Valentim nasceu. E não precisou de UTI neonatal, amém, né? E aí depois vem toda a questão do pós-parto, puerpério, que é uma outra questão aí, loucura. Mas que, né, acho que passou um pouco mais de dificuldade que eu. A Thalita veio para desmistificar essa questão da mãe sofredora do puerpério. Não, mas a gente sabe que tem vários casos, né? Casos e casos, né? Todo mundo passa. Às vezes, alguns sofrem mais, alguns sofrem menos, mas igual ninguém saiu, né? Não tem como. Porque eu fiz muitos planos, como eu havia dito, né? Eu falei, o João vai sair mamando do hospital, não tem bico, né? Fiz vários, não tem mamadeira, Deus me livre. Então, acontece que o João, ele era um bebê muito chorão. E realmente, ele mamava muito de madrugada, assim, de 1 em 1 hora, tá? Isso foi até 1 ano. Eu não dormia, tanto que teve muitas lembranças que simplesmente apagaram da minha memória. Né? E aí, quando eu fui querer dar o bico, ele já não quis mais. Se hoje eu tivesse outro filho, ele já ia sair com bicos do hospital. Mas a gente quer ser a mãe perfeita, né? E não sei se é porque naquele momento eu tava muito sensível às informações, porque hoje é tanta informação, né? E aí a gente começa a ouvir, a gente acaba deixando de se enxergar, de saber qual é a nossa opinião, né? Porque não é um bico, não é um leite materno... Ou uma fórmula que vai definir se tu é uma boa ou não mãe. Não tem nada a ver com isso. Só que naquele momento a gente pensa muito nisso por conta das informações. É porque a gente vê assim, o melhor é isso, o melhor é aquilo. E a gente quer só o quê? O melhor pro nosso filho, o melhor pro nosso filho. Só que a gente às vezes esquece que o melhor pro nosso filho é ter uma mãe... Exatamente. Com a cabeça... Fisicamente e mentalmente sã. Né? E a gente se coloca em... Não é nem em último lugar, né? Em último lugar, às vezes, com o marido, e a gente fica depois... Mais ou menos isso. E aí, o meu puerpério foi bem complicado, tá? Tanto pra mim quanto pro meu marido, porque ele me ajudou muito, né? O Dinho deu banho no João... Até os dias de hoje, né? O banho é com ele, assim. Às vezes só é pra mim, mas normalmente o banho é com ele. E a gente, como ele mamava muito de madrugada, de 1 em 1 hora, então eu dava mamar, eu já desmaiava, ele que ficava lá esperando o bebê arrotar. Lá em casa também Então, ele ajudou muito, foi meio a meio, assim, não teve Só não fez mais porque quem tinha a teta era tu. Exatamente. Não tinha como, né? Foi muito cansativo, né? Eu tive muita privação de sono. E como sou funcionária pública, eu fiquei 6 meses em casa. Então, 6 meses, aí mesmo que tu te dedica, porque como que tu está em casa e tu vai te dar ao luxo de não dar o peito para o teu filho? Não, nada de fórmula. Nada de só bico. o peito, só que daí tu te esgota de uma maneira que quando tu vê, já não tem mais como voltar atrás, sabe? A gente adoece mesmo. Adoece. Então, eu acho que cada um pode fazer o que quiser, mas desde que se escute. Olha, não tô bem. Pronto.
pega outra forma, sabe assim, Outro caminho, outro né? caminho. Existem tantos caminhos hoje, né? Eu achava também que era 8 ou 80, mas daí vai de tu procurar a informação no lugar certo. Porque hoje tem, descobri com um podcast com a Júlia, que dá pra fazer protocolo 24 horas sem amamentar. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Não, depois Tirar eu vi, o leite. Tirar o leite, dá pra dar a chupeta. A chupeta eu tentei, eu pingava Luftal. Eu tô mais chupar aquela chupeta, porque ele fazia o bico, realmente. Mas tem uma hora que a gente precisa colocar a nossa saúde em primeiro lugar. Mas como né? você falou, como o peito é só da mãe, é da mãe, não adianta. Agora, a mamadeira, mesmo que seja um tempo curto, ela te libera pra fazer outra coisa. Tu pode deixar esse bebê durante 1, 2 horas pra ir fazer alguma coisa, porque senão... E tu precisa, não é porque tu virou mãe que tu deixou de existir. Morreu pro mundo, não morreu pro mundo, sabe? Ao contrário. Agora é que tu precisa estar bem pra poder passar isso pro teu bebê, né? O João nasceu em 2017. Nessa época não tinha tanta informação relacionada a... como tem essas consultorias de sono, a Júlia... A Júlia já fez consultoria de sono, agora ela não faz mais. E a amamentação, né? Então, assim, depois que o João já estava grandinho, eu comecei a acompanhar o trabalho dela, que eu achei incrível. Porque na minha época ali não tinha, né, tanta informação relacionada a isso. Porque se tivesse, talvez, né, eu não teria passado por aquele, né? Eu acho que a gente Mas passa, hoje... porque eu passei também faz Só que assim, 3 anos gente, só. passa. Passa e... Eu vim pensando essa palavra. Passa. Assim, se tem uma palavra que tu tem que deixar, passa. Passa, sabe? Passa. Passa as partes boas e a parte ruim passa também, entendeu? Então é isso. E passa muito rápido. Passa bem rápido. Já fez 4, né? Aham. O Valentim fez 4. 4 meses, fez agora dia 10. Meu Deus. Eu, ao contrário da Lidiane, não só por ter visto tudo que ela passou aí nessa fase do puerpério, que a gente via que, assim, ó, a pessoa, ela definha. E ela definhou, literalmente, assim, ó, dava pra ver o cansaço dela. E não tinha nada que a gente pudesse fazer pra ajudar, porque, como ela falou, era o peito. Então, era sono é peito, cansaço da criança é peito. Dor é peito. Tudo é peito. E é só o que é o peito. É só o teu peito, né? Então, não tinha muito o que a gente fazer pra ajudar, né? Ainda mais que ela tinha essa ideia de não quero dar mamadeira, não quero... Se tivesse outra forma, a gente até poderia ter ajudado de uma forma mais efetiva, assim. Então, não só por isso, mas eu já tinha essa ideia. Eu falava pra ela, amiga, não quero te induzir a nada, assim, ó, faz o que tu acha melhor, o bebê é teu, eu sei, sabe, tu é a melhor mãe do mundo, eu entendo que tu é a melhor coisa pro teu filho, mas por que tu não pergunta pro médico, quem sabe, tu não pode dar uma fórmula à noite pra te descansar um pouco, sabe? Ou em algum momento do dia, ou quem sabe tirar o leite pra dar na mamadeira pra outra pessoa poder, né, dar e tal, pra ele não ficar tão apegado, assim, nesses momentos, pra te poder descansar um pouquinho. Não, amiga, não, tem que ser assim. não, então ok, né? Eu já tenho um pensamento completamente diferente. Eu sou do... Tudo que for pra facilitar a minha vida, eu vou fazer. Então, eu já vim com o pensamento de chupeta sim, sou dentista, chupeta sim, ok, não tem problema, gente. Depois, um outro momento, a gente pode falar sobre chupeta e a questão odontológica, mas num primeiro momento, o que vale é a sanidade mental aí da mãe. Não, nada vai pagar uma noite de sono bem dormida, porque tu não vai estar bem no outro dia para cuidar dessa criança. E uma mãe que não está bem, ela não vai ser a melhor mãe do mundo para essa criança. Então, mais vale uma mãe que às vezes dá chupeta, dá fórmula e consegue no outro dia estar um pouco melhor para lidar, às vezes essa criança tá com, né? Com uma dor, com uma dor, exatamente, né? tu lida um pouco melhor. Meu Deus, Saúl, o primeiro ano, né? Sempre tem alguma coisa nova, né? Então, não existe julgamento na maternidade. Eu digo que não deve existir julgamento. Não é que não existe, existe. Mas não deve existir julgamento na maternidade. Nem comparação, Nem comparação. Se tu acha que pra ti o melhor caminho é dar só o peito e não dar chupeta, e se aquilo ali tá te fazendo feliz, tu tá realizada, tá tudo certo, não tá te sentindo exausta com isso, perfeito. Se tu acha que dar fórmula, dar bico, voltar a trabalhar rápido, cedo, é o melhor caminho, tá te sentindo bem, nem tá bem, tá tudo certo com ele, perfeito. Se tu acha que tu seguiu um caminho e agora tu quer mudar de rumo também, ok, sabe? Tudo bem. Exatamente assim. Não tem problema. Tinha que ser assim. Deveria. Eu dei bico pro meu filho na maternidade já, porque não... eu vou confessar, eu não levei, porque eu sei que na maternidade eles não gostam que a gente leve bico pra lá.
Mas aí, como ele precisou fazer o protocolo de fototerapia para icterícia, ele precisou ficar 48 horas na máquina na maquininha lá da luz. Aquela máquina é horrível, a criança tem que ficar sem roupa, com os olhos vendados e com aquele barulhão que parece um avião do lado deles. 48 horas ali, quem não ficaria chorando? Eu ficaria chorando se eu tivesse ficado nessa situação. Imagina ele, recém-nascido, prematuro, daquele tamanhinho. Óbvio que ele ia chorar. Quando colocaram ele na máquina, ele se desesperou, acostumado no aconchego, ir para um lugar gelado ali, estranho, e ficar daquele jeito. É terrível. É terrível. Então, na hora que eu vi que ele começou a chorar e ele não ia parar de chorar, eu liguei pro meu marido e falei, traz todos os bicos que tem aí em casa que eu vou dar para ele, que eu acho que é o único jeito dele ficar um pouquinho mais acalentado ali na máquina. Sim. E foi assim que o Valentim começou a chupar bico. Foi lá na maternidade. Mas assim, foi de uma forma... Ele ficou as 48 horas, conseguiu ficar sem chorar ali. Depois agora ele usa o bico pra dormir e tal. Ele não usa Eu tanto. acredito assim, nunca vi ninguém com 15 anos chupando bico, né? Então... Acredite, existe. Existe? Mas eu nunca vi. Acredite, Ai, existe. meu Deus. Mas assim, a questão do bico ali para a criança, falando um pouquinho da parte odontológica, bem rápido, para vocês não dizerem que eu sou uma dentista desnaturada. Porque assim, até os 4 anos de idade, mesmo que a criança tenha... O que acontece com a questão do bico? A questão do bico é assim, vai depender da frequência que a criança usa, da quantidade de tempo que essa criança usa por dia, então frequência, intensidade e quantidade de tempo aí. Então, se a criança usa só para dormir aquele bico, isso não vai trazer uma má formação na arcada dentária dessa criança. Se a criança usa em alguns períodos do dia, chupa um pouquinho e joga fora o bico, isso também não vai trazer um problema para essa criança, né? A longo prazo, eu quero dizer. E se por acaso você tem um filho que chupa bico, tentando aí acalmar o coração das mães, até os 4 anos de idade, mesmo que ele apresente alguma deformação na arcada, até os 4 anos de idade, removendo o bico, a arcada dentária volta sozinha à posição. Então, Então, minha filhada tem 5. Não sei se eu posso falar isso, né? Minha filhada tem 5 anos, ela parou de chupar bico há pouco tempo. Então, e aí voltou. Já tá Isso. super normal. Então, assim, claro que se a criança se sente confortável, a mãe se sente confortável em não dar, a criança se acalma, mesmo sem o bico no peito da mãe, e pra mãe tá tudo bem, perfeito. Mas tem aquela mãe que não tem condições de ficar dando peito todos os dias. Eu voltei a trabalhar com 15 dias. Valentim nasceu 15 dias depois, eu estava no consultório. Meu Deus. Como que eu ia ficar dando peito pra ele ali? Não ia ter condições. Eu já sabia disso de antemão. Porque eu já tinha, como diz ele, já estava planejado antes. Sim. Então, assim, eu sabia que em algum momento eu ia ter que dar o bico para ele, para ser esse acalento que a criança precisa, que não ia poder ser no peito da mãe o tempo todo. Então, eu estava muito tranquila quanto a isso. E eu sei que na hora que eu precisar tirar, eu vou tirar. E ponto final, deu. Ele vai E as coisas se acostumar. acontecem como tem que acontecer, né? O João, o desmame dele foi por iniciativa dele. Com 2 anos e 1 mês, um belo dia cheguei em casa, fui dar mamar pra ele, 2 anos e 1 mês. Ele simplesmente fez ânsia de vômito. E aí eu falei, meu filho, eu não estou preparada ainda. E aí não tem jeito, se ele não quer mais. Lá pelos 15, e talvez. a gente sente falta, tá? A gente sente falta. Eu morro de saudade. Porque depois que eles são maiorzinhos, que eles estão mamando, a gente fica com aquele contato ali, é muito gostoso. Era muito gostoso. Eu amamentei até 1,9, mas eu sinto uma falta. A minha paixão é assim. E se o Tomás dormisse à noite, eu acho que tava dando mamar até hoje, assim. Mas o problema é a privação de sono, gente. É terrível. Então, acho que as mães hoje, elas têm que pensar nas suas condições, nas suas necessidades, não se comparar, né? E buscar ao máximo ter uma qualidade mental, física aí. A questão da comparação é essa, e não como a gente falou, maternidade não deve ser uma comparação, não deve ser tanta cobrança, assim. Então, tentar levar de uma forma mais leve, porque eu acho que uma mãe sã, um pai são, conseguem dar e trazer para o futuro filhos, que afinal é isso que a gente quer deixar. A gente está criando os nossos filhos para serem boas pessoas lá no futuro, para serem alguém que represente alguma coisa na sociedade, para não ser só mais uma transferir pessoa. os nossos valores, Exatamente. né? Então, se a gente acaba se definhando por coisas que a gente consegue não complicar tanto, né? Eu hoje, se eu fosse ter outro, né? Que se Deus quiser eu vou ter, meu marido vai... Deus vai... Se colocou no meu coração, vai colocar no dele também, né? Isso aí. E eu vou fazer completamente diferente, sabe? Pode ser que eu, num primeiro momento, que dá só peito, mas eu sei a importância que tem que ter um filho para uma mãe, né? Assim, a mãe sã para um filho. Então, né? Seríamos totalmente diferentes, acho que também, né, Lid? Com certeza. E isso também não garante
que numa próxima vez, mesmo sendo tudo diferente... Porque cada criança é única, né? Vai ser de uma forma a gente diferente. faz planos e os filhos vêm justamente para isso, para mostrar, né, que o curso da nossa vida não é... A gente não manda pertence a gente, nada. Deus sempre. Deus sempre age na hora certa, no tempo dele, tanto no tempo de gestar, quanto no tempo de vir. De amamentar, de amamentar, de tudo, né? isso. Mas é isso, gente. Ai, fiquei tão feliz de trazer vocês. A história é tão gostosa, é uma história bem divertida, né? A gente não viu o tempo passar, né? Acho que a gente passou do tempo. Passamos do tempo, acho que foi a primeira vez em 16 podcasts que eu passei do tempo. De uma hora a gente sempre propõe ali os 40, 45 minutos. Se deixasse a gente continuava falando muito mais, mas hoje nosso tempo acabou. Ai, que tristeza. Mas continuaremos conversando por aí. A gente pode continuar conversando, Isso a gente pode mesmo. trazer até a importância da saúde bucal na gestação, né? O pré-natal. Que eu quero deixar bem claro, não sou uma dentista desnaturada, não estou dizendo para as mães, para não polemizar. Não estou dizendo que todo mundo vai lá empurrar o bico, não é isso, gente, é só, né? Não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho Levar que a maternidade com um pouco mais de a gente tem leveza. que sair da profissão, né? Todo Exatamente, mundo, né? exatamente. Tu como educadora, como dentista, uma hora a gente sai da profissão pra maternar, né? Eu acho isso Exatamente. fundamental. Cada papel na nossa caixa. E como mãe, a gente sabe que às vezes coisas são necessárias. E como profissional, a gente sabe que outras condutas são necessárias. E cada um vive a sua vida do jeito melhor que se tem pra viver, De né? uma forma mais leve. E a maternidade é maravilhosa, gente. Tudo tem... Tudo A na gente nossa não vida... se conhecia. Uhum. A gente chegou numa mesa de boas e virou, já parece amiga de infância. Muito amigas. Só por causa da maternidade. Exatamente. É isso que a maternidade faz, né? Na verdade, ela te abre para novas coisas, para novas pessoas, novas experiências. É isso aí. Pro teu círculo de amigos também aumentar. muito bom. É bem gostoso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, A gente Lid, que por estar aqui hoje. Obrigada. Sei que é um já dia é meio um dia- complicado, mas eu tô muito feliz que tu veio. Obrigada. A Thalita também. Hoje a gente tá com uma obra aqui na rua, né? Aham. E daí o Sérgio mandou mensagem pra mim. Ai, acho que não vai dar pra gravar hoje. Eu falei, não tem que gravar Tem que hoje. ser hoje, Uma pelo médica, amor ela de Deus. arrumou a agenda pra estar com a gente. Então, obrigada por ter feito todo esse manejo de Pode ficar tranquila que atendimento, foi de pacientes. coração, foi de coração. E é isso, espero que vocês tenham se sentido acolhidos e inspirados pela história das meninas, dessas mulheres, dessas mães. E se você se sentiu acolhido e quer acolher outras mães, eu peço que envie esse vídeo. E se você tá aqui, faz sentido esse conteúdo pra você, peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos, pra que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e entregue pra cada vez mais pessoas. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.